Oi, galerinha! Então, vamos aqui agora com a revisão de ciências, tá? Então, no vídeo anterior eu falei de história e geografia, agora eu vou falar de ciências. Então, eu vou falar dos conteúdos que nós estudamos esse trimestre que vai cair na prova, tá bom? Então, assista o vídeo, se não entendeu, assista de novo. Se mesmo assim não entendeu, me pergunta no WhatsApp. Se puder, participa das meets, para a gente estar podendo esclarecer todas as dúvidas. E no dia da prova vocês fazerem assim, ó, ligeirinho, rapidinho e acertar tudo, que é o mais importante. Vamos lá, então. Primeiramente, nós vimos sobre células. E uma das perguntas que eu fiz na prova e que eu vi que bastante gente ficou em dúvida é qual é a importância das células no nosso corpo. Então, eu vou estar esclarecendo essa dúvida. As células, elas são miniaturas que não conseguimos ver a olho nu. O que é a olho nu? É tudo que a gente enxerga sem precisar daquele aparelho microscópio que tem nos laboratórios, tá? Então, a célula, ela é bem pequenininha, ela fica no nosso sangue, aqui correndo pelo nosso corpo, e ela serve para nos proteger, para ajudar na nossa nutrição, para ajudar na nossa energia, tá? Então, juntamente aqui no nosso corpo, tudo que a gente se alimenta, a célula tá ali fazendo o trabalhinho dela e ajudando aí a gente ter a nossa energia. Elas se multiplicam. Então, como que ela se reproduz? Desde lá do útero da mãe, desde quando o espermatozoide chega no útero da mãe, já tem células. O primeiro órgão a ser formado é o coração e as células junto com o sangue. Tá? Então, o que acontece? Elas vão se multiplicando. Então, de uma se divide em duas, que se divide em mais duas, mais duas, mais duas, mais duas, até ter milhares, trilhares ali no nosso corpo, que é impossível de contar. Elas não duram a vida inteira. Elas não duram todos os anos da nossa vida. Elas duram de 35 a 45 dias. Não é meses, não é anos, não é semanas. Dias. De 35 a 45 dias. É o tempo que elas duram, tá? Então, conforme elas vão se dividindo, durante esse tempo elas se multiplicam e as mais velhas vão morrendo e ficando as mais novas durante toda a vida que nós temos, tá? Então, conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos amadurecendo, se desenvolvendo, elas vão tendo a função, elas vão tendo mais força, elas vão se multiplicando. Então, a gente vai tendo 80 anos com células novas, tá? Porque elas vão se multiplicando, certo? Bom, então as células, elas servem para proteger a parte da nutrição, proteger a parte da energia do nosso corpo, elas se multiplicam, a forma delas se reproduzir é multiplicando, se dividindo em dois, e mais dois, e mais dois, e assim vai. São trilhões de células no nosso corpo, não é possível ver a olho nu, tá? Somente com o microscópio, e elas vivem de 35 a 45 dias, certo? Ela é formada pela membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então, membrana plasmática é a em volta, citoplasma é no meio, núcleo é aquela bolinha do meio, tá? Então, é como ela é formada. Bom, tecnicamente, células é isso. Depois, partimos para o assunto micro-organismos. O micro-organismos também ele pode ser visto a olho nu, porém nós temos lá uns tipos de fungos que nós conseguimos ver normal. Os cogumelos, aqueles bolor que fica no pão, tá? Que são fungos, a gente consegue ver. O micro-organismo, ele serve para produzir alimentos, mas também causam doenças. E os quatro tipos de grupos que causam as doenças são as bactérias, os protozoários, os fungos e os vírus.
Eu vou estar lendo aqui no texto que eu mandei para vocês, que vocês estudaram, sobre esses 4 tipos, tá? Então, o primeiro tipo, o primeiro grupo que causa doença em seres vivos, os vírus, tá? São organismos microscópicos, ou seja, você não vê. Tipo o Covid, você consegue ver o Covid, a gripe, a dor de garganta, você sente, mas você não vê ela chegando até você, até porque se você visse, você desviava, né? Então, eles não possuem uma célula, eles não possuem célula, só conseguem realizar suas atividades dentro de outra célula viva. Então, a partir do momento que o vírus entra em você, ele se manifesta dentro de alguma célula que está viva aqui dentro de você. Então, ele entrou, viu uma célula, se manifestou ali e é onde você consegue sentir, tá? Bom, depois nós temos as bactérias, né? As bactérias, elas podem ser encontradas em diversos ambientes que nem outro ser vivo consegue se desenvolver. Algumas eles até usam para fazer comidas e medicamentos, né? Então, nem todas as bactérias, elas prejudicam. Porém, algumas bactérias podem sim causar a doença, como a febre, né? A febre nada mais é que uma bactéria que manifestou no seu corpo e que se desenvolveu ali e te deu a febre, né? Então, a bactéria, ela também pode causar uma doença. Depois nós temos os protozoários, né, que apresentam variadas formas corporais e ocupam ambientes úmidos ou interior de outros organismos, né? E algumas doenças que eles podem causar aos parasitas, são doenças das chagas, enfim, são doenças mais físicas, mais corporais. Aí nós temos os fungos, por último, que possuem diversos tipos de habitat. O que é um habitat? É onde ele vive, tá? Então, possuem diversos tipos de habitats vistos que são encontrados no solo, na água, nos vegetais, né? Nos animais, no homem, tá? Então, os fungos, eles pousam ali. Por exemplo, quando a gente dá exemplo do pão velho, né? Se você deixa o pão descoberto, fora de um lugar que possa preservar ele, o fungos vai pousar ali, né? E vai criar aquele bolor e vai ficar velho, tá? Então, algumas doenças que ele causa, micose, sapinho, que geralmente dá na boca, candidiase, não conheço. Então, assim, micoses eu acho que é o mais comum de dar, né? Se você anda muito descalço, depende aonde você anda, tipo eu, pode ser que o fungos ele esteja ali, a gente não consegue ver ele esteja por ali, você pisou em cima e ele vai criar aquela coceirinha no pé, que é chamado de micose. Por que que ela passa? Porque ele vai passando de um para o outro, tá? Então, a micose, ela passa, tá bom? Que é aquela coceirinha que dá entre os dedos, assim, tá? Então, dentro do micro-organismo, nós temos os vírus, fungos, protozoários e bactérias, que são 4 grupos que podem causar, que tá dentro do micro-organismo e podem causar doenças em seres humanos, tá? Depois dos micro-organismos, nós estudamos sobre as transformações reversíveis e irreversíveis. E eu percebi que bastante gente entendeu bem o conteúdo, graças a Deus. Transformação reversível é tudo que eu consigo reverter. É aquela ação que eu faço que eu consigo reverter, né? Por exemplo, que eu dou sempre esse exemplo, do gelo. Para que você faça o gelo, você precisa da água líquida. Então, você pega a água, coloca no recipiente, coloca no congelador, tira do congelador, ele vai estar sólido, ele vai estar duro. Deixou fora do congelador, ele vai derreter e vai voltar a ser água, entendeu? Então, ele voltou ao estado inicial dele. Então, eu reverti a situação. Outro exemplo, uma carne congelada. Você foi lá no açougue, você comprou uma carne cru, chegou em casa, você não ia fazer aquela carne e congelou ela. Então, ela vai ficar dura, congelada. Aí, no dia seguinte, você resolveu
que vai fazer ela na janta. Então, de manhã você tirou ela do congelador, deixou lá na pia para descongelar, para que à noite você pudesse fazer essa carne. Então, ela vai voltar ao processo inicial, ela vai descongelar e vai voltar a ser o que ela era quando você comprou lá no açougue. Também é uma transformação reversível. A irreversível é o contrário, você não consegue desfazer. Por exemplo, então, vamos dar o exemplo da carne. Você foi lá e descongelou. Ela voltou a ser o que ela era. Aí você pegou essa carne crua e colocou para cozinhar. Você vai conseguir voltar a ser crua de quando você comprou lá no açougue? Não, né? A partir do momento que você colocou ela no fogo, seja para fritar, cozinhar, assar, ela não volta a ser o que ela era, tá? Então, é uma transformação irreversível. Outro exemplo é o ovo. Eu também sempre dou esse exemplo. A partir do momento que você quebra o ovo e coloca ele na panela, ou você coloca ele na água para cozinhar, ele não volta a ser o que ele era de início quando você comprou aquele ovo. Quando você compra, tem a parte da clara, que é aquela parte líquida, e a gema, que é aquela amarelinha. A partir do momento que você coloca para cozinhar, a clara, que é a parte líquida, ela vai ficar branca. E a amarelinha vai ficar durinha, amarelo mesmo. E quando você frita, que você coloca lá na frigideira para você fritar, ela também não volta a ser o que ela era. Então, a transformação irreversível é quando você não consegue reverter a ação inicial. Você não consegue reverter, você não consegue voltar ao que ele era no início, tá? Bom, basicamente, esses foram os conteúdos de ciências desse trimestre. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, podem me perguntar ou assistir o vídeo novamente. E quem tiver a possibilidade, participem do Meet, porque lá eu vou estar reforçando esses conteúdos para avaliação na outra semana, tá bom? E também serve para quem recebeu os trabalhos aí, né, para fazer os trabalhos tanto online, que numa escola é online, tanto impresso, na outra escola é impresso. Então, os trabalhos são esses conteúdos também. Então, esses vídeos ajudam também na realização dos trabalhos, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!